O homem da marreta, caiu o disjuntor, bati no muro. São expressões utilizadas geralmente nos esportes de endurance, e isso não é por acaso, mas acontece próximo de 3 horas. No mundo da corrida é mais evidente porque existe a expressão muro dos 30 quilômetros, que não tem absolutamente nada a ver com 30 quilômetros. O maratonista que ganha a maratona em 2 horas e 5, ele não tem absolutamente relação nenhuma com o muro. Ele nunca viu o muro. Mas, em geral, a maior parte dos corredores passam próximo do quilômetro 30, próximo de 3 horas de competição. E aí algo acontece. Seus estoques de glicogênio foram completamente utilizados, você não consegue equalizar a utilização de calorias com a suplementação de calorias, você fica sem energia. Por isso que o disjuntor cai, por isso que o cara da marreta chega com força, por isso que parece que tem um muro na sua frente. O que pode ser feito? Vamos lá. Esse final de semana, em julho, acontecerá em São Paulo o Bike Series 3 horas, que é uma ótima intensidade para você testar a sua eficiência na estratégia alimentar, de hidratação, a capacidade do seu organismo de utilizar diferentes fontes de energia para você conseguir ter um fornecimento de energia constante para a sua competição, para o seu desafio pessoal, durante 3 horas. O que acontece de especial próximo de 3 horas? Nada no nosso organismo é algo fixo. Tudo é considerado transições e sobreposições. Você não utiliza simplesmente carboidrato, ou gordura, ou proteína. São sobreposições, são transições de fornecimento de energia. Você não utiliza simplesmente as fibras de contração rápida ou fibras de contração lenta. São sobreposições, são transições. Levem isso em consideração. Eu estou verbalizando 3 horas, mas pode acontecer com 2 horas e 20, pode acontecer com 3 horas e meia. Mas o nosso corpo, somando todas as possibilidades de fornecimento de energia, você tem um cenário relativamente estável que dura aproximadamente 3 horas. Graças principalmente, nesse caso, aos estoques de glicogênio armazenado no músculo e no fígado. Somando esses estoques, você tem algo próximo de 1.800 calorias, o que fornece energia o suficiente para 2 horas e meia, 3 horas de atividade, somado aos pequenos percentuais de outras fontes de energia. Então, até 3 horas de exercício, provavelmente, todos os erros associados à hidratação e alimentação, o seu corpo vai conseguir lhe entregar o que você está fazendo voluntariamente, que é pedalar, correr, nadar. A partir do momento que você tem uma queda drástica ou você zera os seus estoques de glicogênio, o seu corpo ele precisa contar com outras fontes de energia. E se seu corpo não estiver preparado para oferecer essas fontes de energia, queda drástica. Isso pode ser através da utilização de gordura ou da suplementação, ou a combinação dos dois. A combinação dos dois por motivos fisiológicos, é relativamente complicado, são praticamente 2 caminhos distintos. Ou você conta com a suplementação constante, com essa energia imediata, com as bebidas esportivas, com os alimentos esportivos, só que é muito difícil você igualar consumo com demanda. Mas para os atletas que têm uma ótima estratégia, você vai consumindo água, bebida esportiva, alimento esportivo, você consegue oferecer um sistema de energia constante e você consegue fazer a manutenção da sua atividade. O que pode acontecer, e geralmente acontece para os organismos que são pouco treinados, é você começar a sentir um desconforto gástrico. Porque você começa a oferecer tanto suplemento, tanta bebida esportiva, e você precisa lembrar que durante a atividade física, o seu fluxo sanguíneo é reorganizado, o seu corpo tem outras prioridades que não a digestão. Você aumentou o fluxo sanguíneo para o músculo, porque esse músculo ele precisa ser mais irrigado, com mais sangue que transporta oxigênio e nutrientes. E você tem uma diminuição drástica da circulação de sangue no sistema digestivo. Por isso que as bebidas esportivas, os alimentos esportivos, um dos principais objetivos é facilitar, potencializar a absorção com o menor trabalho possível para o sistema digestivo. Porque daí você consegue ter energia,
com o sistema que ele está trabalhando com baixa performance, porque tem pouca circulação de sangue. Mesmo assim, a bebida, a formulação química é para conseguir absorver, o sistema digestivo conseguir absorver e jogar isso para a corrente sanguínea para você conseguir energia. Isso quer dizer que durante a sua rotina de treino, o mais importante não é simplesmente a potência, a frequência cardíaca, o treino intervalado, a duração. É extremamente importante para as pessoas que fazem esporte de endurance, é extremamente importante você treinar a estratégia de hidratação e de alimentação. Você precisa treinar isso. Não adianta ser disciplinado apenas no dia da competição, porque assim como o seu músculo, o seu sistema digestivo, ele precisa ser treinado para uma determinada condição. E você precisa entender quais são as melhores bebidas esportivas, quais são as melhores formulações. Isso não é uma coisa que você lê no rótulo. Isso é uma coisa que você consome durante a atividade e você se sente mais à vontade, mais motivado em beber, em comer com um determinado alimento do que outro. Isso não tem a ver com a recomendação do seu amigo. Toma isso ou come aquilo que é ótimo. Você pode seguir essa recomendação, essa sugestão, mas isso não quer dizer que vai funcionar para você. Mas é extremamente importante que você treine. Algumas dicas. O nosso corpo, ele absorve em média 200, 250 ml de líquido a cada 20, 25 minutos. Isso não quer dizer que você precise dessa quantidade a cada 20, 25 minutos. Isso quer dizer que qualquer coisa acima dessa quantidade, provavelmente o seu corpo não vai conseguir absorver. Se ele não vai conseguir absorver, a chance de você ter um desconforto gástrico é muito grande. Por isso que as bebidas esportivas que são bem formuladas, elas têm como objetivo acelerar a absorção. Porque daí você consegue absorver mais líquido, se tiver alguma fonte de energia, alguns sais minerais, é ótimo. Você consegue acelerar a absorção e oferecer mais líquido para o seu organismo. Porque por mais que você se esforce, é muito difícil você igualar a utilização, você igualar o consumo com a utilização. Em geral, em atividade física, você vai estar no déficit. E aí entra a parte do treinamento, que é o corpo lidar com esse déficit. Então, no que se diz respeito à hidratação, é isso. No que se diz respeito à alimentação, a mesma coisa. Por mais que você procure ingerir o seu carboidrato, é muito difícil você igualar o consumo com a utilização. Por isso que é importante os treinos que ensinam o seu corpo a ser mais eficiente a utilizar gordura como fonte de energia. Que em geral são os treinos de baixa intensidade, talvez em jejum ou não suplementação durante o treino, de baixa intensidade. Por que os treinos de baixa intensidade eles saíram de moda? Porque a grande parte das pessoas elas não estão preocupadas em potencializar uma determinada característica metabólica. Elas estão preocupadas em queimar calorias para perder peso. Queimar calorias para perder peso não é a mesma coisa do que treinar o seu organismo a ser mais eficiente em utilizar gordura. Isso não quer dizer necessariamente emagrecer. Se você quiser emagrecer e esse é seu único objetivo, se você quiser queimar calorias, você pode fazer o seu treino intervalado, o seu treino de alta intensidade, menor duração, que você vai queimar mais calorias do que fazer um treino de baixa intensidade e utilizar menos calorias, mas utilizar prioritariamente gordura. Porque o que você quer é treinar uma via metabólica, não é queimar calorias. Porque durante a atividade, quando você tiver déficit de fornecimento de energia, o seu corpo ele vai ser mais eficiente em utilizar gordura como fonte de energia. E mesmo um atleta extremamente magro, com 5% de gordura, ele ainda tem uma fonte de energia associada à gordura quase que inesgotável. Por isso que, em geral, para os esportes de endurance, existem vários atletas que optam por uma dieta sem carboidrato. As dietas, eu não gosto de chamar dieta porque não é dieta, regime alimentar cetogênico, aonde você usa prioritariamente gordura como fonte de energia. Você não usa carboidrato. Qual que é a diferença geral
do carboidrato, da utilização de carboidrato e gordura, por que nem todas as pessoas elas se adaptam ou elas veem algum benefício no regime alimentar cetogênico? Porque algumas pessoas elas relatam que elas perdem potência, elas perdem velocidade. Porque isso pode acontecer. Não existe uma solução para todo mundo. Imagina o seguinte, carboidrato. Carboidrato é você manter uma fogueira acesa colocando folha de sulfite. A folha de sulfite ela queima muito rápido, ela responde à combustão de forma muito mais rápida. Em compensação, você tem que colocar com muito mais frequência. Então, essa frequência com que você coloca a folha de sulfite, ela imediatamente ela interfere na quantidade de energia. Isso quer dizer que você consegue fornecer de forma mais frequente, facilmente queima, não tem como errar. Se você jogar uma folha de sulfite na fogueira, ela vai queimar. Isso é o fornecimento através de carboidrato. O que pode acontecer? Chega um determinado momento que por mais que a folha de sulfite queima rápido, você cansa de tanto colocar a folha de sulfite. Daí tem uma hora que você precisa de uma pausa. A fogueira ela continuaria queimando a folha de sulfite. Mas você cansou de colocar a folha de sulfite, seu braço está cansado. Que é justamente o desconforto gástrico, ter alguma coisa acontecendo. O seu corpo ele até absorveria aquele gel que você tomou, mas não dá mais, ele está cansado. Entendeu? É muita sobrecarga, é trabalhando demais com déficit de sangue circulando e a necessidade da atividade física. Em compensação, a gordura é uma fonte de energia que ela é mais estável, mas o custo para o seu corpo converter gordura em energia circulante, ele é um processo mais complexo. Ele é um processo que o seu corpo precisa ser treinado. Isso quer dizer que você trocou a folha de sulfite por um tronco que você coloca lá e ele fica queimando. E talvez alguns atletas, eles relatem que eles perdem a explosão. Eles sentem que eles têm a endurance, mas eles perdem a explosão. Qual que é a diferença de modo geral para as pessoas que vão participar de uma maratona de mountain bike, do Bike Series? Provavelmente os atletas que são mais explosivos, que são os atletas que gostam de abrir fuga, são os atletas que gostam de fechar gap, provavelmente esses atletas, eles são os atletas que priorizam o consumo de carboidrato. Em contrapartida, o cara que ele é mais passista, que é ele que determina o ritmo, é ele que vai para frente do grupo dele e ele coloca o passo dele, ele tem pouca alteração de intensidade, provavelmente ele é um cara que ele tem uma chance muito maior de ser um cara que lida bem com o sistema, com o regime alimentar cetogênico, por exemplo, ou com a priorização de gordura como fonte de energia, porque ele tem pouca alteração de intensidade. Ele controla, o que ele precisa é um fornecimento constante de energia e quase que inesgotável, e com uma chance zero de qualquer desconforto. Mas talvez esse cara ele reclame dessa falta desse punch, de uma energia mais disponível para ele ser mais explosivo. E o cara que é mais explosivo, ele tem mais dificuldade de gerenciar quando que é o último fósforo que ele vai queimar. Então ele queimou um fósforo, quando ele vai queimar o outro, ele percebe que a perna está vazia. Por quê? Porque ele tem essa energia do carboidrato disponível, mas o corpo dele talvez não seja tão eficiente em utilizar gordura. Ou quando ele passa a ter uma colaboração da utilização de gordura, ele não tem mais a mesma explosão. Não é uma questão apenas de decisão de dieta, é você conciliar primeiro, o sistema alimentar que funciona melhor para você e qual que é o seu, de forma mais específica, qual que é o seu estilo dentro de uma competição. Porque isso é super importante, isso é algo que os atletas profissionais levam em consideração. Alguns atletas que têm um poder de adaptação gigantesco, talvez eles façam provas extremamente longas, talvez não seja o termo hoje em dia, mas etapas mais longas, 5, 6, 8 horas, talvez ele faça as primeiras 3, 4 horas priorizando a utilização de gordura, não suplementando com carboidrato, e dentro das 2 horas finais, ele começa com a suplementação constante de carboidrato para ter esse punch final, para fazer um ataque, para fazer um sprint final ou algo parecido. Isso é extremamente complexo, isso precisa de muita observação, muito acompanhamento. De modo geral, para os amadores, a recomendação é, não importa qual o caminho você escolha,
você precisa da orientação de um profissional, de um nutricionista, de um treinador, para entender um pouco mais esses aspectos e traçar a melhor estratégia para você e para o seu estilo de competição ou desafio pessoal. Eu espero que isso ajude de alguma forma. Por favor, sintam-se à vontade com os comentários, as críticas e as sugestões. Tchau!